Fala, meu bruxo, seja bem-vindo à terceira aula do nosso mini curso de digitalização de processos utilizando o Power BI. E na aula passada nós fizemos toda a parte do tratamento de dados da nossa base de dados, que é esta tabela aqui, que ela já está totalmente tratada. E na aula de hoje nós vamos fazer toda a parte visual aqui do nosso dashboard, ok? E a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar uma tela de fundo. Eu poderia fazer essa tela de fundo diretamente aqui dentro do Power BI, mas eu prefiro utilizar programas externos para fazer essa tela de fundo, ok? Eu já vou aproveitar e vou mostrar para vocês qual é o programa externo que eu utilizo normalmente para projetos de baixa e média complexidade visual, tá? Eu utilizo normalmente o Canva, ok? Para quem nunca utilizou, vem aqui no Google, escreve Canva, entra nessa primeira opção aqui, ó, kit de criação visual, é gratuito para 99% das coisas aqui. Tipo, eu até hoje não precisei pagar para as ferramentas que eu utilizo e você consegue fazer esses visuais dashboard aqui dentro. É só pegar um formato em branco ali de 1920 por 1080, até que é o formato Full HD, em pixel no caso, né? 1920 pixel por 1080 pixel, e fazer a construção aqui com formas simples. Ó. Tem elementos, tem tudo mais aqui. Eu não vou entrar no âmbito deste curso aqui nesta aula, mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo específico mostrando a construção de um dashboard, né, o painel aqui dentro do Canva, deixa aí nos comentários que eu posso fazer para vocês, beleza? E já adiantando, tá? Se inscreve no canal e curte esse vídeo, ó, porque no futuro eu vou fazer outros dashboards, ó, já tá pronto isso daqui, ó, tá? Esse aqui vai ter um curso específico só explicando como que faz esse daqui também. Eu chamo de curso, tá? Mas é uma aula completa ali de mais ou menos 1 hora de aula e a gente vai chegar nesse resultado aqui. Tem duas versões dele, ó, a versão em branco e a versão escura, que é exatamente a mesma coisa, só que com tons diferentes. Beleza? Então bora lá. Eu já baixei este cara aqui, ó, no formato PNG no meu computador. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar lá dentro do Power BI. Vou abrir novamente aqui o Power BI. E para adicionar é bem simples, ó. Você vem aqui, ó, nesse pincel, ó, em formato, clica aqui em tela de fundo, procurar. Você vai procurar seu arquivo PNG no seu computador. No meu caso é este daqui, ó, já está pronto. Vou clicar aqui em abrir. E normalmente ele não aparece, tá? E é bem simples, é só vir aqui em transparência. Eu não sei por que, que o Power BI faz isso, mas o normal dele é ficar assim, ó, em branco. Daí você tem que vir aqui e voltar para zero. Ó. Ele vai aparecer. Só que vai ficar com um formato feio, né? Tá vendo que ficou com zoom? Aí você tem que vir em normal aqui, ó, ajuste da imagem, e clica aqui em ajuste. Beleza? Ó, ele já fica com um formato legal. Vou minimizar isso daqui. E a partir daqui, a base de fundo do nosso dashboard já está pronta. E agora vamos começar a criação dos gráficos. E o primeiro gráfico que eu vou criar vai ser responsável pelas respostas ao longo do tempo. E basicamente o que, que é isso? Eu vou fazer uma contagem de quantas vezes foi preenchido aquele formulário lá que nós criamos lá no início da aula, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E vocês preencham fazendo um favor aí para me ajudar também, ok? Então, neste gráfico aqui, eu vou utilizar um gráfico de área. Então, você vai vir aqui em página inicial, vem aqui, ó, gráfico de área, vou posicionar ele aqui, mais ou menos nessa posição. Assim já está bom. E agora eu vou adicionar os dados dentro deste gráfico aqui, ó. Então, você vai vir aqui em dados, ó, clica aqui, ó, para abrir as respostas, né? Perguntas e datas, nesse caso aqui. E no eixo X eu vou colocar minha data e hora. Basicamente o eixo X é a parte de baixo aqui, né? Como esse é um gráfico ao longo do tempo, então eu preciso adicionar datas nele. Então aqui, ó, eu vou vir aqui em data e hora, clica com o botão esquerdo, arrasta e solta aqui no eixo X. Ó. Já vai adicionar aqui, não apareceu nada ainda. E agora eu vou adicionar o eixo Y. No eixo Y eu vou adicionar data e hora também, ok? Eu já vou explicar para vocês o motivo. Por que, que a data e hora também? Porque eu quero fazer uma contagem. Poderia até adicionar outros valores ali que vocês veem que dá a mesma coisa. Posso adicionar, por exemplo, a pergunta ali. Ó. Então, o que, que eu vou fazer? Ó? Primeiramente, eu só vou alterar aqui o filtro, tá? A gente já vai trocar as opções ali para vocês entenderem melhor. Vou descer isso aqui para nível de dia, para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Eu vou fazer uma outra coisa, aproveitando aqui, só para vocês entenderem a explicação e depois eu faço uma formatação visual mais completa aqui. Eu vou vir aqui no pincel em formato e vou ativar o rótulo de dados aqui. Ó. Só quero que apareça esse número aqui, ó, vocês estão vendo, né? Vou minimizar isso aqui novamente. E agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Tá vendo aqui que data e hora tem as contagens, ó?
47, 42, 49, 30, eh, 65. Então essa aqui é a quantidade de vezes que ele está contando e o que que ele está contando. Ele está contando a data e hora aqui, ó. Então se a data e hora for valores iguais, num determinado dia, né, ele vai contar, ó. Mesmo se for valor igual, por exemplo, aqui eu tenho 2 data e horas iguais aqui, ó, tá vendo, ó, 22 horas, 36 e 27. Ele está contando isso aqui. Por quê? Você lembra que eu fiz aquela parte do tratamento de dados e a questão 5 aqui, ela foi duplicada, triplicada, quadruplicada ali dependendo da quantidade de respostas, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, neste caso aqui, ele vai contar várias vezes a mesma data. E isso aqui está errado. Por quê? Eu quero saber quantas vezes a pessoa preencheu o formulário. Então, isso daqui vai ter que virar um, ou seja, naquele dia ali que a pessoa deu uma resposta, só que por causa do tratamento que nós fizemos ali, aquela resposta ali virou 4 ou 5 vezes, né? Porque tem várias opções ali na questão 5. Isso aqui eu vou ter que transformar em um. E o que que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou ter que vir aqui, ó. Tá vendo que ele faz uma contagem aqui, ó? Contagem de formulário. Eu vou clicar aqui. Beleza? Ele está contando minhas datas. Lembra que eu joguei no eixo Y aqui, ó. Tá fazendo uma contagem comum. E eu tenho que fazer uma contagem distinta. Por quê? O que que for repetido, ele vai considerar somente uma, que é o nosso caso ali. Então a chance da pessoa lançar 2 formulários na mesma data, no mesmo minuto e no mesmo segundo é praticamente nula. Existe a possibilidade? Existe, mas é quase impossível acontecer isso. Então não tem problema de a gente utilizar a contagem distinta que ele vai desconsiderar as duplicadas de data e hora ali no caso, beleza? Beleza? Agora 5, 4, 5, 3, 6. E o que que eu tinha comentado que poderia até usar as perguntas? Até poderia, só que acontece um problema. Como é no dia, às vezes a pessoa vai preencher mais de uma vez no dia, né? Várias pessoas no caso, e essas várias pessoas podem dar a mesma resposta no dia. Então, não necessariamente, ok? Essa contagem vai funcionar corretamente. Então, eu vou cancelar aqui, dá uma olhadinha nos números aqui, ó. 5, 4, 5, 3, 6. Eu vou adicionar aqui, provavelmente vai dar erro, tá? Erro no sentido assim, os valores não vão estar corretos. Vou vir aqui em pergunta, ó. Vou adicionar aqui no eixo Y e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui, contagem, contagem distinta. Olha só o que aconteceu. Não funcionou, ficou uma linha reta. Por quê? Como eu não consigo diferenciar ali, pode ser que a mesma pessoa ou pessoas diferentes preencheram o formulário ali várias vezes durante o dia, ok? Então ele não consegue distinguir isso porque não tem um numeral diferente ali dentro que consiga contar essa diferença. Então eu tenho que utilizar a data, neste caso aqui, de fazer a contagem, beleza? Vou voltar com ela aqui, ó, eixo Y. Vou vir aqui, contagem, contagem distinta. Beleza? Mas tem um tempinho a mais nessa explicação porque é importante para vocês entenderem. Porque esse aqui é o gráfico mais complexo que nós vamos fazer aqui nesse dashboard, tá? Os outros são bem mais simples isso aqui, ok? Beleza? Eu vou fazer isso daqui. Vou fechar ele aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formatação básica nele agora. Eu só não vou mexer nas cores, porque depois eu vou mexer no tema aqui do dashboard inteiro. Então as cores vão trocar todas ao mesmo tempo. Ok? Então eu só vou tirar algumas informações daqui que não me interessam. Então vou clicar em cima dele, vou vir aqui em formato. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar esse título aqui que não me interessa, ó. Tirar ele fora, ok? Eu vou vir aqui em tamanho e estilo e vou tirar a tela de fundo, tá vendo, ó? Tirar ali, ó. Beleza? Tirei a tela de fundo. Eu vou vir agora aqui no eixo Y, ok? E eu vou tirar os valores também e o título do eixo Y. Eu vou tirar aqui valores e o título também do eixo Y, ok? No eixo X, eu vou tirar o título. O que que é o título, tá? Nesse caso aqui, agora como eu tirei a tela de fundo, mas estava escrito dia ali. Eu quero que não apareça aquele dia, beleza? Vou tirar o título. E os valores eu vou vir aqui, ó, eu vou deixar em branco ele, ó. Tá em cinza, por isso que não está aparecendo corretamente. Vou vir aqui e vou deixar em branco, ó. Ok? Ficou bem mais interessante. Então vamos lá. Agora a gente vai vir em linhas. Tá vendo que tem as linhas aqui do gráfico, que tá mais pontiagudas, vamos dizer assim. E eu vou alterar aqui, ó. Sólido, eu vou deixar sólido, tá? Caso você queira deixar, por exemplo, trastejado ou outra função, vocês podem deixar, mas eu vou deixar sólido mesmo. Tá em tipo de interpolação linear. Normalmente eu gosto de deixar ou suave, que é este daqui, ou etapas,
que é este daqui, ó. Vai depender do seu uso aí no dia a dia, ok? Então eu vou deixar suave. Cuidado que dependendo do gráfico, suave pode dar uma impressão, falsa, porque ele faz uma curva aqui e pode parecer que neste, ponto aqui tem algum ponto que exista, né, que no caso aqui não existe ponto nenhum, mas quando você está trabalhando com vários dados, isso aqui pode dar uma falsa impressão. Então, dependendo do nível de precisão que você quer, eu recomendo deixar linear mesmo, ó, tá vendo, ó? Porque ele fica mais pontual ali, exatamente nos pontos aonde teve alguma mudança, ok? Mas como é uma visualização mais abrangente, não tem problema deixar este, aqui ó, suave, que é o que normalmente eu gosto de deixar porque visualmente fica mais interessante. E agora eu vou vir aqui também, ó, em rótulo de dados e vou, alterar a cor ali também que está cinza ali, né? Vou vir aqui e vou deixar branco, beleza? Caso você queira, por exemplo, aumentar o tamanho aqui dos números, vocês podem aumentar. É só vir aqui, ó, e deixar maior. Não vai ser o âmbito do que eu quero fazer agora. Às vezes ele faz o ajuste automático ali e não deixa maior, tá? Foi o caso que aconteceu aqui. Mas conforme você vai alterando aqui o drill do gráfico para cima ou para baixo, ele vai fazendo esse ajuste ali conforme a necessidade do tamanho, beleza? Só para não ficar muito poluído. Então eu vou vir aqui de novo, ó. E o que que eu vou fazer aqui ainda? Acho que eu vou trocar só o posicionamento desses pontos aqui, vou deixar tudo eles para cima, ó. No caso aqui é o rótulo de dados, né? Então eu vou vir aqui também, rótulo de dados. Vou vir aqui, ó, em deslocamento, posição. Aqui, ó, opções, acima. Beleza? Só deixei os valores para cima ali. Você pode deixar no automático também, não tem problema nenhum, caso você queira. Mas nesse caso aqui eu vou deixar acima. Tá vendo que aqui, ó, até ficou meio feinho, porque ele não ficou acima, porque é o último ponto. Sempre acontece isso aqui. Quando você deixa acima, ele não tem um espaçamento bom aqui. Então o último ponto fica meio em cima da linha aqui. Se você achar que fica ruim, deixa no automático mesmo. Ou você coloca em sob. Todos os valores vão ficar embaixo, mas o sob normalmente eu prefiro não utilizar, tá? Ou deixa no alto, ou deixa acima, ok? Eu vou deixar acima aqui neste caso. Beleza? Então eu vou minimizar isso daqui. E o primeiro gráfico já está pronto. Não se preocupem com a cor, ok? Porque a cor eu vou alterar toda ela lá no final desta aula aqui, que eu vou alterar a cor de todos os gráficos ao mesmo tempo, beleza? Então agora a gente vai para o segundo gráfico, que é um pouquinho mais fácil que esse primeiro aqui, que é este daqui, ó. Beleza? E depois a gente vai fazer os outros aqui, que são os gráficos de roscas. Esses aqui são os mais fáceis de fazer, que a gente consegue fazer rapidinho. Porque a gente vai fazer um e vai replicar basicamente para todas as outras opções aqui. Então, bora lá. Vamos começar a fazer o gráfico aqui da pergunta 5. Nesta pergunta 5, eu vou utilizar um gráfico de barras clusterizado. Então, você vai vir aqui em página inicial e é esse terceiro aqui, ó, gráfico de barras clusterizado. Só clicar em cima dele. Vamos ajustar aqui o tamanho, posicionar ele aqui, ó, mais ou menos aqui, ok? E os dados dele, basicamente, vai ser somente a resposta. É bem simples de fazer, ó. Então, você vai pegar aqui a resposta e vai jogar aqui no eixo Y e também vai jogar ela aqui no eixo X, ó. Ok? Ficou assim. O que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que adicionar um filtro aqui, mas não se preocupem, a gente não vai utilizar DAX. É um filtro bem simples de se fazer. E o porquê, ó? Tá vendo que todas as respostas estão aparecendo aqui, ó? Então, ó, tem às vezes, talvez, raramente, que são respostas de outras perguntas aqui, entre essa um e a 6 aqui, né? Então não faz sentido para mim deixar todas essas respostas aqui. Eu quero somente a das 5. E o que que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou adicionar um filtro bem simples aqui dentro. Só você vir aqui, ó, em filtros. E aqui tem três opções de filtros basicamente, ok? Filtros em todas as páginas, caso você tenha mais de uma página aí no seu dashboard. No meu caso, eu só tenho esta aqui, né? Então você pode adicionar um filtros em todas as páginas, caso você tenha mais uma página. E todos os visuais vão ser baseados no filtro que você vai adicionar aqui. Tem também, ó, filtro nesta página. Então, eu poderia adicionar um filtro aqui que ia afetar somente esta página aqui do meu dashboard. E também eu tenho este aqui, ó, filtro neste visual, que é este que me interessa. Então, eu vou adicionar um filtro aqui somente para aparecer a pergunta 5. E o que que eu vou fazer? É bem simples, ó. Você vai vir aqui neste campo aqui, ó, e adicionar pergunta. Solta ela aqui, ok? E aqui embaixo vai aparecer as perguntas, tá vendo? Ó? E eu vou selecionar somente as 5.
Caso eu quisesse que aparecesse resposta de outras ao mesmo tempo, né, dependendo do seu projeto aí, você pode selecionar outras aqui, ó. Mas nesse caso é somente a pergunta 5, beleza? Nesta opções de cima aqui, ó, então aqui e aqui, ó, resposta e contagem de resposta, eu não vou mexer em nada, mas eu vou fazer um vídeo aí no futuro explicando como que você trabalha com esses filtros aqui, porque eles são um pouco diferentes, ó, tem outras opções aqui por trás, ok? Neste vídeo aqui eu não vou falar sobre isso, beleza? Então, essa parte aqui tranquila, né? Eu vou minimizar isso daqui. E agora eu vou mexer um pouquinho no visual aqui para vocês verem uma coisa também referente à contagem, ó. Eu vou somente adicionar um rótulo de dados aqui. Vou vir aqui, ó, adicionar o rótulo para vocês verem os valores. E eu vou mexer na minha contagem só para vocês verem que é diferente do gráfico anteriores que nós criamos aqui, que é esse gráfico de linhas, né? Que vai acontecer o seguinte, ó. Se eu vir aqui, está uma contagem normal, e neste caso nós queremos uma contagem normal, mas se eu adicionar uma contagem distinta, olha só o que vai acontecer. Ó. Contagem distinta. Vai ficar tudo um. Porque, basicamente, como eu tinha comentado anteriormente, a contagem distinta, ele vai pegar um valor de cada coisa que existe ali. Então, por isso que apareceu todo um. Beleza? Neste caso aqui, vou utilizar uma contagem comum, porque eu quero saber quantas vezes foi comentado isso aqui no nosso formulário lá que foi respondido. Ok? Então, ó, 25, 24, 23, 26 e por aí vai. Beleza? Eu vou minimizar isso tudo aqui. E agora eu vou trabalhar um pouquinho sobre o visual aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou tirar o fundo ali, mas eu vou tirar todos esses títulos aqui, porque quando eu tiro o fundo com esse, com o meu fundo escuro, né, fica ruim de você enxergar aqui. Então, só pra você saber que eu vou tirar tudo isso daqui. Ó. Eu vou vir aqui em tamanho e estilo, ó, tela de fundo, vou tirar a tela de fundo fora. Vou fazer o seguinte agora, ó. Vou vir aqui no eixo Y, ok? Eu vou deixar em branco aqui primeiro, ó, só para vocês verem que ele tá aqui, né? Então, ó, tem todo o texto aqui e tem o título ali no cantinho, ó. Mal tá aparecendo aí, e eu vou tirar ele fora. Tirei ele fora, beleza? Deixei branco. E agora eu vou ajustar essa largura aqui, tá vendo que ele tá comendo algumas palavras, ó? Você pode ir ajustando aqui, ó. Então, tem várias opções de ajuste, tá vendo, ó? Eu vou deixar em 50 aqui, que é o máximo, beleza? Dependendo aí do tamanho do ajuste que você fizer, você vai ajustando aqui conforme a sua necessidade. Então eu vou deixar assim no meu caso aqui. Agora eu vou no eixo X. Também vou tirar aqui os valores, que não me interessam esses valores aqui. E eu vou tirar também o título do eixo aqui, que também não me interessa. Aqui em cima também tem outro título, né? Que é o que estava lá em cima. Que também eu vou tirar. Então é este daqui, ó. E agora eu vou deixar em branco aqui só o rótulo de dados. Para mim já está bom, ó. Vou vir aqui em rótulo de dados, clica aqui e valores. Vem aqui em valores, deixa em branco. Tem várias outras opções aqui de ajuste de tamanho de fonte, formato de fonte, né? Nosso caso aqui é um dashboard mais simples, eu não vou mexer nesses aspectos, mas é bom saber que existe aqui, tá? Tem várias opções aqui que você pode ir acertando conforme a necessidade, ok? Então, assim já está bom para mim. Vou deixar do jeito que está aqui, ó. Acho que eu não vou mexer mais nada, não. Por enquanto, não. Então, vamos à pergunta um agora. Qual é a frequência com que você assiste aos vídeos do canal? E eu vou adicionar um gráfico de rosca aqui, ok? Mas antes, só para vocês entenderem o que, que eu vou fazer. Eu vou adicionar um gráfico de rosca, eu vou adicionar os dados, vou fazer toda a formatação e depois basicamente eu vou replicar esse gráfico de roscas para as demais perguntas, ó, para 2, 3, 4 e 6, ok? Para a gente ganhar tempo, para a gente não precisar ficar fazendo um gráfico de rosca específico para cada um. Então a gente vai ganhar bastante tempo fazendo isso daqui, beleza? Então bora lá, ó. Página inicial. Vou vir aqui, ó, gráfico de rosca. Vamos posicionar ele aqui, mais ou menos aqui. Tamanho também. Sim. E assim, ó, ok? Eu vou adicionar aqui, bem parecido com a questão 5, tá? Somente a resposta, tanto em legenda quanto em valores, ó. Então, eu vou vir aqui em dados, resposta em legenda, resposta em valores. E olha só o que, que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar um gráfico de rosca extremamente poluído. Então tomem cuidado quando você estiver utilizando o gráfico de rosca para não acontecer isso aqui, né? Então até 5 respostas nesse caso aqui faz sentido. Mais do que isso já começa a ficar muito poluído. Beleza? Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um filtro igual eu fiz para pergunta 5. Então eu vou vir aqui em filtros e vou adicionar a pergunta aqui em filtros neste visual e vou selecionar aqui a pergunta 1. Ó.
ok? Ó, já ficou bem mais interessante. Vou minimizar isso daqui. E agora nós vamos fazer uma formatação básica aqui para isso aqui ficar bem legal, ó. Então eu vou clicar aqui em cima e vamos lá em formato, ok? E tem basicamente bem poucas opções aqui de formatação, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar o título, ok? Que é esse título de cima aqui. Eu vou tirar a legenda, que é essa legenda aqui do lado aqui. Você pode deixar caso você seja interessante para você, né? Mas nesse caso eu não quero que ela fique aqui, ok? Vou também tirar a legenda, ok? Eu vou tirar o fundo, ó, tamanho e estilo. Vou vir aqui, ó, tela de fundo e vou tirar também. E agora nós vamos trabalhar aqui nos rótulos de detalhe. Então, aqui que está o segredo que a gente pode fazer várias coisas aqui, ó. Primeiramente, só vou deixar em branco ali o fundo de valores para vocês entenderem melhor. Vou vir aqui e vou deixar em branco, ok? E aqui tem várias opções que você pode ajustar, ó. Posição. Isso aqui eu não vou mexer, mas é basicamente o posicionamento que você consegue deixar aqui, ó. Então não faz muito sentido no meu caso. Eu vou deixar externo mesmo, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó, em conteúdo do rótulo. Ó, clica aqui e tem várias opções que você pode deixar, beleza? Ó, então você pode deixar somente a categoria, igual está aqui. Você pode deixar o valor dos dados, somente a quantidade, uma contagem, né, igual eu fiz aqui, ó. Percentual, somente o percentual. Categoria e valor dos dados, você pode deixar assim. Mas normalmente o que que nós utilizamos em gráfico de rosca? Normalmente, né, a gente prefere utilizar o percentual. Então eu vou utilizar aqui, ó, categoria e percentual do total. Que é este daqui que eu tenho interesse em utilizar, ok? O que que acontece aqui? Tá vendo que tá faltando um aqui, ó? Por quê? Isso aqui é um percentual muito pequeno. Então, quando você está trabalhando com gráfico de roscas, o que que acontece? Ou você ajusta o tamanho, vamos ver se eu consigo posicionar aqui. Ó, nem tá aparecendo. Então, como é um percentual muito pequeno, às vezes os dados não aparecem. Então, se você tem que ver se é satisfatório para você que ele apareça ou não apareça. Neste caso aqui, o que me interessa realmente é os maiores valores, né? Então, esse daqui, se não aparecer de cara, não tem problema, porque eu posso simplesmente vir aqui em cima, ó, e fazer o valor aparecer, que neste caso ali é 3,85%. No meu caso aqui não teria problema nenhum. Beleza? Então você tem que tomar cuidado com essas questões aqui também. Quando é percentual muito pequeno, às vezes não aparece. Mas quando você vem aqui em cima, ele pode aparecer também. Beleza? Então, ó, você pode adicionar assim também o valor de dados e todos os outros. Então tem várias opções aqui que você pode adicionar. Mas eu vou deixar esta daqui, ó. Ok? Então, ó, a formatação da formato que eu queria já está bom. Eu não vou mexer em mais nada. Poderia mexer aqui em tamanho de fonte, nos valores, nas vírgulas aqui, também em relação a percentual, mas para mim já está bom. Não tenho o que fazer aqui mais. Vou minimizar isso aqui tudo. E agora vamos para mágica. Mágica no sentido assim, de a gente ganhar tempo. Então, em vez de eu pegar isso aqui e fazer o mesmo que eu fiz aqui para todos eles, que vai acabar demorando, eu vou simplesmente vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ok? Então você vem aqui, Ctrl C, Ctrl V, mais ou menos dá aquela posicionada aqui e vem aqui, ó, clica aqui em cima, filtros, e você vai lá em dados, ok? Ah, já está aqui, ó, nem precisa vir em dados, ó. Só vir aqui, ó, clica aqui em pergunta e troca, ó. No meu caso aqui a 2, né? Então vem aqui, ó, tira a um e adiciona a 2. E simples assim. Agora você vai só replicando isso aqui para as demais, ó. Clica aqui, copia e cola. Ó, mais ou menos aqui está bom, ó. Vamos lá de novo, ó, clica em cima, filtros, pergunta 3. Ok, 3. Beleza? Vamos lá de novo, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó, posiciona ele aqui. Agora a gente vai para a pergunta 4. Ó, pergunta 4. Não esquece de apagar a anterior, né? Senão vai ficar muito poluído. Ok. E agora nós vamos para a última, a 6. Então vamos posicionar isso aqui. Mesma situação. Apagar ela aqui. E a 6, ó. Vocês viram? Essa parte aqui que você consegue replicar gráfico é bem fácil de fazer e a gente ganha bastante tempo, ó.
E agora o que que eu vou fazer basicamente? Eu vou ajustar as cores do meu gráfico aqui. Então, em vez de pegar cada gráfico, né, neste caso aqui, e adicionar as cores um por um, eu vou mexer no tema do dashboard inteiro. Então, eu vou trocar todas as cores ao mesmo tempo. Obviamente que cores muito específicas que você queira, este método aqui não vai ser funcional. Beleza? Então, se você quiser deixar uma corzinha certa para cada um deles, do jeitinho que você quer, a alteração de tema não é a forma certa de fazer isso. Mas como você quer uma coisa mais geral assim, eu recomendo utilizar. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? A gente está em página inicial. Vem aqui em modelagem. Clica aqui, ó. E vem aqui em exibição. Não era modelagem, não, ó. Exibição. Falei errado. Vem aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem vários temas que você pode escolher aqui dentro, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui em personalizar o tema atual, ó. Só clicar aqui, beleza? E aqui, né, a gente vai escolher as cores que nós queremos deixar aqui para o tema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em cima da cor e eu vou trocar o tema aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você pode escolher a cor aqui ou você pode escolher por aqui também, ó. Então você pode escolher a cor que você quer. Como eu já tenho uma outra tela minha aberta aqui com algumas cores, eu simplesmente vou fazer um copia e cola aqui, ó. Eu vou copiar a cor aqui da minha outra tela e vou colar aqui, ó. V, beleza? Opa, Ctrl V. Agora sim, ó. Um vermelho, tá vendo, ó? Então, se eu aplicar, eu vou aplicar para vocês verem que já vai trocar algumas cores aqui dentro, mas eu vou fazer para várias cores aqui até chegar no resultado que eu quero. Aplicar, ó, o que que acontece, ó? Tá vendo, ó? Já ficou bem parecido com o nosso gráfico. Então, ó, ele fez o quê? Todas as cores primárias ele colocou como vermelho. Então, a primeira cor que você teria que escolher no gráfico, ele colocou vermelho. Esse aqui, no caso, só tem uma cor. Esse aqui também só tem uma cor, né? Então, ele colocou como vermelho. Aqui, ó, também a cor primária colocou como vermelho. E as outras ele vai fazendo essa distribuição. Então, essa é a possibilidade que você pode seguir. Então, eu vou voltar aqui, ó, em exibição, não modelagem, igual eu tinha ido, tá? Exibição, personalizar o tema atual e vou trocar as demais cores aqui, ó. Então vamos lá, vamos para a segunda aqui. Vou pegar ela aqui na minha outra tela. Eu vou adicionar esta cor aqui. Caso você queira uma dessas cores, tá? É só copiar este valor que eu estou deixando aqui, ó. E você pode simplesmente colar aí no seu dashboard, ó. Vem para a segunda. Eu vou para a terceira agora. Então esta daqui, ó, este amarelo. Ok? Você não tem obrigatoriedade de trocar todas as cores, ok? Então, por exemplo, aqui, se você trabalhar com 5 cores, ele sempre vai utilizar as 5 primeiras e tem as cores de sentimento aqui, que é negativo, positivo e neutro, né? Então, isso aqui vai se ajustando. Então, se, por exemplo, seu dashboard tiver 3 cores somente, você precisa alterar essas 3 primeiras aqui, ele já vai fazer essa correção, você não precisa ficar trabalhando com todas as outras demais, beleza? Ó, este azul aqui, essa do meio vai ser uma verde. Vou deixar assim. E aqui já está bom, ó. A 6 eu vou deixar esse roxo mesmo e não vou mexer em mais nada. Eu vou clicar agora em aplicar. E olha só, basicamente já todas as cores foram trocadas e já está no formato que eu quero. Obviamente, por exemplo, aqui, esse azul eu não gostei muito, falar a verdade. Eu não vou mexer aqui, mas eu poderia vir aqui, ok? Vem aqui em formato, ó, fatias, cor. Aí você pode escolher aqui, ó, todas as séries, nesse caso aqui isso trocaria todas as cores, que não é o ideal. E você viria aqui, o azul é na maioria das vezes, então você vem aqui, ó, na maioria das vezes, ó. E tá esse azul. Ah, eu quero que fique, deixa eu ver aqui. Eu quero que fique esse azulzinho aqui, ó. Beleza? Você poderia fazer isso, beleza? Vou fazer só nesse aqui para mostrar para vocês, mas eu não posso fazer em todos aqui, senão a gente vai gastar muito tempo. Beleza? Vou voltar aqui em página inicial. E como vocês podem ver, a parte visual basicamente já está pronta. O que que eu vou fazer só para finalizar? Ó? Eu vou vir aqui, ó, dar 2 cliques aqui embaixo, ó, no nome da página, e vou deixar Home, beleza? E eu vou alterar uma coisinha aqui que eu não gostei, na verdade. Tá vendo isso aqui, ó? Tinha deixado lá para cima e ficou aqui, mas eu vou deixar no automático mesmo. Fica mais interessante. Então, vou clicar aqui, ó. Vou voltar lá em formato, beleza? Rótulo de dados. Tava acima, né? Eu vou deixar automático. Deixar assim, ó, fica mais bonito. Ficou me incomodando, toda hora que eu olho ali me incomoda. Ok? Acho que já está pronto a parte visual, não tem mais nada aqui, pelo menos do que eu tô vendo.
Então, esta aula vai ficando por aqui, a parte visual está pronta. E na próxima aula, basicamente, nós vamos fazer a publicação e a automatização ali da atualização dos dados que vem lá do seu formulário para você não precisar ficar atualizando ele por aqui, ó. Então, de hora em hora que a gente vai escolher ali, ele simplesmente vai na base de dados, vai adicionar a atualização automática e você vai poder ficar com o seu dashboard online ali sem se preocupar com a parte de atualização. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vocês gostaram dessa aula? Se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Curte o vídeo aí para me ajudar. E até a próxima aula. Valeu, fui!